Aqui também entra outro lado importante. Você que sai para a balada para arrumar um parceiro ou parceira para transar. Meses depois, você começa um relacionamento sério com alguém e já no início do relacionamento, você vai inserir no filho que será gerado os aspectos negativos de todas as pessoas que você transou nos últimos 18 meses, tanto o pai quanto a mãe. E aí você quer ter um filho não problemático. Um casal devia se preparar 18 meses para daí pensar em gerar um filho. Mas de tantas pessoas que você confia falarem de você, pai, mãe, professor, instrutores, amigos, colegas, de tanto falarem sobre você, você deixou de lado o que Deus te falou e começou a criar uma autoimagem própria, distanciada da divindade. As pessoas que você confia, você não pede a RG delas para entrarem dentro do seu cérebro. Já está aberto. Elas não passam pela aduana pessoal. Você simplesmente vai aceitando os conceitos que vão distanciando você da fonte. As pessoas que mais tu confia são as únicas que te machucam. Exemplo, você vai lá na rua X, pega um mendigo e diz para ele: cara, tive um sonho com você. Aí você pergunta: qual é o seu nome? Ah, Zé Carioca. Aí o mendigo vai e te diz: engraçado, eu tive um sonho com você também, vejo pelas tuas características. E o sonho é que você vai morrer. Se tu chegar em casa e sua mãe disser que você vai morrer, você vai morrer. Mas não lhe pergunte nada. Ela dirá. Aí você não quer voltar para casa, porque você aceitou a conversa do morador de rua. Você acreditou no que o mendigo te falou. E ele só queria que você também morasse na rua. Porque aí você não chega em casa. Nossa, vamos com calma, gente. Não é desonra você contar o encontro e contar para o seu pai ou sua mãe o ocorrido. Se você pode perguntar para Deus, você não pode perguntar ao seu pai ou sua mãe? Isso é mentira. Quem não gosta de perguntar é porque não tem resposta. As pessoas que são livres não têm problema nenhum com perguntas, mas se você faz a pergunta 2 vezes e ele não tem resposta, ele vai te categorizar e te mandar para os ares. Ela vai te falar assim: você é um rebelde. E como é que é o rebelde da geração cristã? Você faz 3 perguntas que não têm resposta e já te qualificam como rebelde e você adota a autoimagem do rebelde. Estranho o nosso cérebro. Esse é o problema da camada 2 do ser humano. A autoimagem dissociada da camada 1. Da camada 1, a imagem e semelhança de Deus. Essa formação não foi provocada por você. Essa formação de imagem é tudo que disseram a seu respeito, mas por pessoas que você confia. O que seu pai, sua mãe, seu professor, instrutor religioso lhe falou, você é um burro, etc. Isso forma a sua autoimagem. Você começa a se ver como burro. O que você tem que fazer com a camada 2 do seu ser, sua autoimagem? Você tem que equalizar ela com a camada 1. A forma que eu me vejo tem que ser do jeito que Deus me disse. E agora vocês verão, porque de hoje em diante, vocês não conseguirão determinar se uma pessoa é feia. Todo ser humano é imagem e semelhança de Deus ou não? Aceitamos que sim. Então, se você falar que uma pessoa é feia, você está pecando contra Deus. Porque se todo ser humano é a imagem e semelhança de Deus, o problema está no seu olhar que é impuro. Porque você não consegue ver Deus na pessoa. Essa pessoa é a imagem e semelhança dele.
O fato de você olhar para uma pessoa e ela não te agradar é porque ela não atende o seu perfil e ela está desconectada. A autoestima dela faz com que se comporte de uma forma desconectada. Ela pode até ter dinheiro, boas roupas, bem maquiada ou tratada, mas se ela estiver desconectada, o lado de fora com o lado de dentro, ela projeta uma imagem feia. Ninguém é feio diante de Deus. Bom, quando você descobre essas duas coisas, você vai ativar algo em você que se chama compaixão. Se todos nós somos a imagem e semelhança de nosso Criador, a pergunta é: quem é feio? Aí você quer dizer a Deus: você está errado, eu vou pegar a sua poderosa mão e vou lhe mostrar seu erro. Ela é feia, ele é feio. Vai você peitar Deus dessa forma? Vai você peitar Deus que ele tinha que fazer o dia de 48 horas e não 24? Quando ele fez o dia, o círculo, a terra, ele não pediu sua opinião, o seu endosso. Ele fez e já é. Se você leva uma vida bagunçada, cheia de problemas, não quer dizer que Deus errou ao te criar. Não, a bagunça é só sua. Ele te deu o livre-arbítrio. E se você quer viver desconectado, a escolha é sua. E a maioria de nós já desejamos que o dia tivesse mais horas para nossa enrolação ser maior ainda. Não conseguimos nem nos organizar nas 24 horas. Você tem 8 horas para trabalhar, você tem 8 horas para descansar, e o que está fazendo com as outras 8 horas? O que você não faz em um dia, não faz em um mês, não faz em um ano, não faz em 10 anos. A bagunça é sua, não de Deus. O Criador do céu e da terra fez tudo perfeito e não houve nenhuma superinteligência capaz de provar o contrário. Uma coisinha que seja. Deus só te fez no 6º dia, porque ele não quer saber da tua opinião. Se ele fizesse você no 1º dia, você já começaria a reclamar. Poxa, mas o sol está quente. Deus fez tudo primeiro, depois fez o homem para que o homem dominasse. Qualquer coisa que foi feita antes do 6º dia é dominada. A maioria de vocês parece uma coisa que foi feita no 5º dia. Por causa de Darwin e Marx, as pseudos-mentes avançadas quiseram classificar o ser humano como animais racionais. Isso é tudo mentira. Sabe por quê? Eles quiseram implantar isso na mente humana, para você ficar distante do Criador. Animais foram feitos no 5º dia. Seres humanos foram feitos à imagem e semelhança de Deus. Foram feitos no 6º dia da criação. Se você acredita que é um animal racional, então você teria que ter sido feito no 5º dia, o que não é verdade. Aí você fala, isso é só uma crença. Não, se você foi feito no 5º dia, você é dominado, não tem livre-arbítrio. O animal não pode ser melhor amanhã. Quem foi feito no 6º dia tem o domínio sobre todas as coisas. Assim Deus falou. O fato dessa galera contar muito mentiras para você e você acreditar que é um animal racional, você criou uma autoimagem no que lhe falaram e não no que Deus te falou. Você não é animal. Animal age por um impulso. Pessoas pensam e dominam sobre seus pensamentos. Pessoas dominam sobre o que chamamos de pecado. E aí nós entramos na 3ª camada, que é a camada do conhecimento. A primeira camada, a camada 1, Deus falou. A camada 2, outros falaram. A camada 3, terás que fazer, e nós falaremos na próxima live. Agora quero ouvir os comentários. Boa noite a todos.
Boa noite. Sam, eu fico agradecido pelos comentários, pelas duas argumentações sobre as duas camadas. É um conhecimento novo para mim, né? Mas extraordinário para os meus conhecimentos. Não para agregar a palestra, porque não há necessidade disso, mas tu falasse algumas coisas aí que é extraordinário em relação a Darwin. Tem um livro para indicar para quem gostar de ler, está aqui no chat, eu coloquei a história, um livro da editora Mackenzie, que fala sobre a caixa preta de Darwin, um livro que vem mostrar o fracasso dessa teoria com base científica e a tua profundidade no assunto sobre a diferença do quinto dia para o sexto dia é algo extraordinário. Eu tenho, para mim, um conceito sobre isso, né, da criação e de feitos, e cada vez mais eu fico mais convencido do que nós somos feitos por Deus e não criados por um sistema evolutivo, do nada para alguma coisa. Deus criou tudo, né? Criou o homem, e o homem não foi nesse sentido de evolução, evoluindo do nada por nada. E essa informação sobre o cérebro do macaco, eu vou chamar de abertura, porque eu não lembro a palavra que tu usou, quando está perto da lalação, é algo extraordinário. Para mim foi uma informação que realmente, cada vez mais, eu fico convencido que vivemos participando de um projeto educacional de galinheiro, ou seja, somos educados para permanecer a vida inteira no galinheiro, sem refletir que podemos andar, que podemos voar, que tem um mundo fora. Gratidão a Deus. Do bisbilhoteiro, eu estou sempre estudando. Ele falou sobre as 7 camadas do ser humano, e eu queria saber se essas 7 camadas do ser humano ela está relacionada com os 7 chakras que nós temos no corpo. É uma outra linguagem que vem repetir a mesma coisa, Thelma. Tem a ver, sim. Ó, se eu vou falar em 7 chakras, o primeiro chakra, começando de baixo para cima. O primeiro chakra está relacionado à sobrevivência, ao patrimônio, aos bens materiais e à sexualidade. O segundo chakra está relacionado. O segundo chakra ele está relacionado com a sabedoria, com os insights e também com os doces sentimentos do ser humano. O terceiro chakra está relacionado com a consciência de si mesmo e dos outros, que é o do umbigo. O quarto chakra, ou do coração, ele unifica todos os chakras. E ele está relacionado com todos os sistemas do ser humano, todos os seus potenciais, as suas oitavas. O chakra da garganta ele está relacionado com a emissão do pensamento, está relacionado com a energia, com os impulsos. O chakra do entrecenho está relacionado com o poder da visão, a criação através da visão. E o chakra coronário ele está relacionado com a consciência do eu sou, com a parte divina. Invertendo de cima para baixo, é Deus se manifestando primeiro na cabeça, aí tu pode usar as vogais, a vogal A, que é Deus, para que atue, Pai Nosso que estás no céu, para que atue na cabeça através da vogal I, para que manifeste os pensamentos na vogal, na garganta, através da vogal E, dentro de nós, através da vogal O, no coração, e fora de nós, na consciência de nós, é a, I, E, O, U. Bom, o ar com os pulmões, que sem a respiração, sem o ar nós não vivemos. O I cura os problemas da cabeça, atrai dinheiro, poder, fortuna e elevação. O E manifesta os pensamentos e nos dá energia. O O nos traz a nossa responsabilidade e manifesta a nossa parte familiar, grupo de pessoas.
E o cura a garganta, o estômago, o intestino, os membros inferiores. A garganta é o E, não. É o cura. Estômago, intestinos, membros inferiores, separa o campo físico do campo astral e realiza os pensamentos no mundo externo. Tudo está ligado. As notas musicais, as vogais, tudo está ligado com os 7 chakras. E os 7 chakras estão ligados com as 7 camadas do corpo humano. Consegui E te 7 responder. planetas também a gente tem ligação. Eu ouço, mas acho que consegui te responder. Tá bom assim? Sim, conseguiu. Perfeitamente. Obrigada. É porque eu só queria introduzir um pouquinho essa galerinha que chegou hoje e dizer que nós aqui somos um grupinho que a gente já se encontra uma média 3 vezes por semana, justamente para ouvir os ensinamentos do Sam e para trocar ideias, conversar. E hoje eu quis estender um pouquinho para vocês, então eu quero até dizer que, gente, vocês são bem-vindos e vocês também têm a liberdade. E eu fico assim, se eu estendi esse convite para vocês, é porque eu tenho muito carinho por vocês, vocês podem ter certeza. E nós que estamos aqui, que já conversamos 3 vezes por semana, a gente está sempre aqui, e é com carinho que a gente recebe vocês. E que eu espero que vocês gostem. Arilton, era só isso, eu queria receber essa galerinha que de repente caiu aqui de paraquedas sem saber o que estava fazendo, mas não é de paraquedas, é escolhido a dedo, pode ter certeza. Beijo. Deixa eu ver se o senhor já retornou aqui. Oi, Sam, me escuta? Escuta, perdi toda a live, todo o assunto da Tere. Ela estava agradecendo o pessoal que ela convidou, que é a primeira vez que está aqui. Eu vou até dar uma dica para o pessoal. No link que a Tere passou para vocês lá do site do Koinon, tem todas as nossas lives gravadas, até para ter um nivelamento do grupo, para vocês não ficarem totalmente perdidos aqui. Tá ok, Tere? Pode passar para eles lá depois, eu sei que você já deve ter pensado nisso. Pérola, pode falar. Oi, boa noite a todos novamente. Boa noite, Sam. A princípio, eu queria falar sobre a pergunta que ele fez, se o assunto estava interessante, se ele poderia continuar. E, por mim, sim, eu gostei muito do assunto. Inclusive, eu já tinha ouvido uma pessoa falar que tínhamos 7 corpos sutis, mas a pessoa não deu continuidade na história, só tinha me dito, e como falava um pouco de besteira, eu não quis nem perguntar. E, tira rápido, eu perdi só o 7º chakra. Ele é relacionado com o quê? Você pode repetir, Sam, por favor? Com a conexão com a divindade. Ok. Então, é só isso. Muito obrigada. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Oi, Suzana, pode falar. Boa noite. Ali, né, o senhor falou da lalação, né? Também está ligado quando a criança começa a balbuciar as primeiras palavras. E a fase pré-linguística, né? E quando ele falou ali dos pontos chakras, muito interessante, porque quando eu comecei a sair da Matrix, né? Eu comecei a ler, aprender também muito sobre isso. E realmente, eu gostaria que um dia, se fosse possível, ele pudesse também falar para nós sobre os pontos chakras também que a Terra tem, né? E seria bem interessante também aprender mais um pouco sobre isso. Isso aí, tá? Obrigada. A ideia desse assunto aqui, gente, agora, é vocês adquirirem a consciência para ter a força suficiente para sair do galinheiro, para vocês se desligarem da Matrix e começarem a desenvolver o livre-arbítrio e terem maior liberdade, porque nós somos essencialmente livres, e uma vez que nós somos livres, que nós temos consciência dessa liberdade, o leque de opções na nossa vida se torna muito maior, e nós passamos a ser donos do nosso destino, da nossa vida. Porque é interessante,
Nós somos seres únicos, individuais, mas somos sociais. Nós precisamos dos outros. Mas o que nós enxergamos nos outros? Nós enxergamos nos outros aquilo que nos qualificaram. Se me qualificam de burro, eu vou enxergar a burrice nos outros. Se me qualificam de rebelde, eu vou enxergar a rebeldia nos outros, porque eu não consigo enxergar no outro o que eu não tenho dentro de mim. E nós fomos colocados dentro desse galinheiro de uma forma para sermos limitados, e uma vez que nós somos limitados, nós obedecemos. Nós simplesmente não temos opção, nós obedecemos os comandos que nós recebemos. É bem diferente de viver em total liberdade. Mas liberdade implica em responsabilidade. Porque tu tem o livre-arbítrio, toda decisão que tu tomar, querendo ou não, sabendo ou não, tu é responsável, não são os outros. E uma vez que nós nos identificamos nós somos a imagem e semelhança de Deus, não há por que nós ficarmos temerosos diante das transformações e das mudanças que nós somos capazes de operar em nós mesmos, porque nós somos seres evolutivos, nós estamos aqui para aprender a experiência humana. E a experiência humana não é perfeita, porque nós somos seres em construção. Então, querer cobrar a perfeição nos outros e não cobrar de si mesmo, esse é o mundo da mentira que nós vivemos.